Abra sua Bíblia comigo, Salmo 147. Talvez para você seja o óbvio do que eu vou falar, mas pense, reflita e faça um exame no seu coração, porque Deus não depende de domingo, nem de sábado, nem dias da semana. Quarta-feira para Deus é tudo a mesma coisa. Então você pode sair daqui abençoado, curado por Deus nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Como eu estava dizendo, o início da sua cura para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você é uma daquelas pessoas que tem dificuldade em relacionar-se, você é uma daquelas pessoas que tem dificuldade na forma como você lida com as adversidades do seu dia a dia, provavelmente a causa deste problema pode estar na alma, uma ferida instalada, que se instalou na tua alma. E isso acaba afetando o seu bem-estar, seja ele mental ou seja ele emocional. Aí a pessoa acaba vivendo uma vida travada, seja no relacionamento ou seja na forma com que ela lida com as adversidades, ela tem dificuldade. Então, sob a luz da palavra do Senhor que vamos ler e meditar, que você abra o coração e receba a cura em nome do Senhor Jesus. Amém? Salmo 147, nós vamos ler 3 versos para a reflexão dessa noite. O texto, o salmista diz, Salmo 147, dizendo: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa ou cura as feridas. Eu vou repetir para você abrir o coração. Ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa ou cura ou ata as feridas. Receba essa palavra. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu pretendo ser bem prático nessa noite, para a glória do Senhor Jesus. Não tem aquele fundo aí não, Paulão? Falta ele para nós. Quero levar você a pensar um pouquinho na expressão do salmista. Os primeiros versos nos mostra um salmo de convocação ao louvor. Talvez você possa dizer: pastor, mas não é cura das feridas da alma? Vamos meditar de acordo com o texto e nós vamos entender o que o salmista está ministrando no nosso coração. Este salmo é um salmo de convocação a louvarmos a Deus. O próprio salmista ele vai dizer para nós o porquê que nós devemos louvar a Deus. Ele diz porque é bom, agradável, apropriado. Fica bem para aquele que faz parte do povo de Deus louvar a esse Deus que é maravilhoso, que é um Deus bondoso ao nosso coração. Mas eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o salmista nos apresenta. Ele está descrevendo neste texto o cuidado redentor de Deus ao seu povo. Diga comigo: o cuidado redentor de Deus ao seu povo. Para que a gente venha entender isso, eu quero convidar você a voltar um pouquinho no Salmo de número 137, onde o salmista vai lançar luz sobre esse texto do Salmo 147. Salmo de número 137, nós precisamos fazer uma pergunta para o 147. Este povo a qual o Senhor está convocando ao louvor, onde eles estavam ou em que circunstâncias estavam
antes dessa convocação para o louvor. Salmo de número 137 vai nos orientar, dizendo assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Dos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? À luz do Salmo 137, nós vamos começar a entender o porquê o salmista está convocando o povo de Deus a louvá-lo. O texto está dizendo para nós, no 137, que este povo estava exilado na Babilônia. Eles estavam fora da sua terra natal. Eles estavam fora da sua cultura. A ambiência deste povo era uma ambiência de sofrimento. Era uma ambiência de opressão. E a imagem que temos no 137 de harpas penduradas no salgueiro, ou árvores, ela simboliza a tristeza e a impossibilidade de cantar canções alegres. Porque este povo estava triste? Diga comigo, fala: estava longe de Jerusalém. Diga: fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém não há alegria. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós sabemos, para quem estuda a palavra do Senhor, que era uma ordem para o povo de Deus a adoração em Jerusalém, onde Deus estabeleceu o seu trono através dos reis, e um deles, por sinal, o rei Davi. E todo esse povo judeu era convocado a prestar a sua adoração em Jerusalém. Jerusalém era o lugar da adoração. E por conta de desobediência, esse povo é levado cativo. Esse povo é levado fora da sua terra. E quando alguém pede para que eles viessem cantar, o texto do 137 é claro em dizer: opressores, a vida não estava fácil fora de Jerusalém. Estavam pedindo para entoar as canções de Jerusalém. Eles perguntam: como nós vamos cantar longe do lugar da adoração? Longe do lugar da adoração não há alegria. Louvado seja o nosso Deus, que hoje, geograficamente, nós não precisamos ir até Jerusalém, geograficamente falando, porque Cristo Jesus, quando Ele consuma a sua obra na cruz do Calvário, Ele rasga o véu do templo, se rasgou, e nós temos agora acesso direto para adorarmos a esse Deus. A essência, à luz do texto, que eu quero chamar a tua atenção é: eles precisavam voltar para Jerusalém para se alegrar e louvar ao Senhor. Isso nos ensina uma lição, que longe de Deus, afastado de Deus, o resultado é somente alegria. Não dá para cantar com alegria longe de Deus ou de costas viradas para Deus. Talvez você entrou aqui e está há muito tempo afastado deste Deus. Não há alegria para a tua alma. Muitas das vezes você quer até se alegrar, você quer até cantar, mas longe da presença de Deus não há louvor, não há alegria, não há adoração. Porém,
olhe para Cristo Jesus, volte-se para Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida que a alegria vai se manifestar, a adoração vai ser realizada, não por conta da força do teu braço, mas por conta de você verdadeiramente voltar para Ele, e em Cristo Jesus, você adorá-lo na beleza da sua santidade. É aí que nós vamos voltar para o Salmo 147 e entender que o salmista está afirmando para o povo de Jerusalém o cuidado redentor de Deus ao seu povo. Diga comigo: o cuidado redentor de Deus ao seu povo. Versos de número 2 a 6, ele vai declarar que o mesmo poder de Deus que dirige o universo é aplicado na restauração do seu povo. Olha o verso 2. O Senhor edifica, Salmo 147, o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Ou seja, o mesmo poder que dirige, controla, governa o universo está sendo aplicado para a restauração desse povo. Versos de número 4 a 6, o salmista diz: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. Diga comigo assim: Deus, o nosso Senhor, é grande e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Ou seja, o poder que transcende, que controla as estrelas do versos 4 a 5, foi exercido em favor de quem? Do povo de Israel, que estava cativo na Babilônia. É o poder de Deus que restaura este povo, quando a Babilônia ela foi derrotada e o povo de Israel foi restaurado. O profeta Isaías, no capítulo de número 45, ele declara na pessoa de Ciro, o libertador deste povo de Israel. Deus levantou Ciro para literalmente tirar este povo do jugo da Babilônia. E é por isso que o salmista está declarando, ele está dando aqui um testemunho, olhando para o povo de Israel, dizendo: vocês ou nós que aqui estamos em Jerusalém, eles já estavam restaurados. Ele está dizendo: nós somos testemunha viva do poder deste Deus, que nos tirou do jugo, das garras da Babilônia. E isso quando Ciro foi levantado para libertá-los. Então o que o salmista está fazendo? Declarando, ele diz: o Senhor edifica. Eu quero que você guarde esses verbos que são importantes. Diga comigo: o Senhor edifica. O Senhor congrega. Diga: o Senhor sara. Diga: o Senhor cura. Aprenda a lição do salmista. Quando o salmista está dizendo que o Senhor, Ele edifica, sabe o que traz na raiz dessa palavra? O Senhor é aquele que levanta. É Ele que levantou Israel, que estava lá destruído no cativeiro. Se o Senhor, Ele edifica, o verbo, Ele está aqui no presente ativo. Deus, Ele é o mesmo. Ele operou no passado, operou na vida do povo de Israel, e Ele é o mesmo para operar aqui nesta noite. Ele está trabalhando este verbo no presente contínuo. Ele não diz: o Senhor edificou. Não, Ele diz: o Senhor, Ele edifica. Para nós alegarmos nossa alma e dizer: este Deus é imutável, Ele é presente, Ele continua edificando, continua levantando o seu povo. O salmista continua e diz que Ele
congrega, ou seja, Ele reúne, Ele não somente levanta da sua necessidade, mas Ele também reúne para que venhamos congregar em família e adorar o Teu santo nome. O nosso Deus é um Deus família, Ele gosta de família, e eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Talvez você andou aí perambulando por muitos anos, por muitos tempos da sua vida, talvez se sentindo só. Deus, o Senhor, do Salmo 147, é aquele que te levanta, é aquele que traz para congregar novamente. Ele reúne você com o povo dele, porque Ele é soberano e poderoso para assim fazer. O salmista continua também no verso 2, dizendo assim, que o Senhor, Ele sara. Sabe o que significa isso? Ele torna saudável. Como está a nossa alma? Será que ela está saudável? Talvez você vai dizer no seu coração, dizendo, pastor, não está. Mas o salmista declara, inspirado pelo Espírito de Deus, Ele é o único que pode tornar você saudável novamente. Crê nisso, igreja? Crê nisso? Abra o seu coração nessa noite. O Senhor está aqui para te sarar, para tornar você saudável. Talvez você tenha um coração aí enganoso, que está dizendo assim para você, pastor, eu não tenho nem força nem para acreditar mais. A situação está tão difícil. Em nome de Jesus, só abra o coração e diga, Senhor, Tu sabe que eu não tenho força nem para exercitar a minha fé. Tenha misericórdia de mim, mas eu vou me apegar à Tua palavra. O salmista está dizendo que o Senhor é o Senhor que sara, é o Jeová Rafá, aquele que quando opera não tem ninguém para impedir. Ei, se você entrou aqui doente na tua alma, Jeová Rafá que está, Ele torna você saudável mais uma vez. Quando Ele diz, o Senhor cura, sabe o que significa isso? Ele é o Senhor que ata a ferida, Ele vai enfaixar, e Ele sabe tratar, Ele aplica o remédio, e para que não venha infecções externas atacar a ferida, Ele vai atar, Ele vai enfaixar. É isso que o salmista está dizendo. Ele levanta, Ele congrega, Ele sara e Ele cura a tua alma. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. E o salmista vai dizer, quem de fato Ele cura? O texto é claro no verso 2. Sara os de coração quebrantado e ferido, torna saudável. Aqui está uma expressão da ternura divina, do amor verdadeiro, do amor gentil, perdoador de Deus. Uma força poderosa que cura e traz alegria. Nesta mensagem eu vou dar alguns testemunhos que parecem ser simplórios da minha vida. Mas quando eu prego esta palavra para você, Deus já me fez viver, tempos atrás, esta misericórdia gloriosa, poderosa, que sarou e continua sarando a minha alma. Porque Deus, Ele é o Senhor misericordioso. A palavra ternura significa misericórdia, e sobre a tua vida a misericórdia está presente. Sabe por que digo isso? De forma tão simples, porque você está aqui.
Você está aqui, você está respirando, você até trabalhou durante o dia, você se moveu. Isso significa que a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. O motivo de nós não sermos consumidos. Será que você pode glorificar a Deus? Você está de pé, talvez você está dizendo: pastor, eu estou doente na alma, mas está aqui, está ouvindo a palavra que cura, está diante do Deus que cura. Ele está dizendo: olha, eu curo os de coração quebrantado. Que venhamos aprender o que é este coração quebrantado. Os exilados eram homens de coração quebrantado. Basta olhar para o Salmo 137 mais uma vez. Eles eram homens de coração quebrantado. Como eu posso cantar e me alegrar longe de Jerusalém, longe de Sião? Penduraram as suas harpas. E eu imagino comigo aqueles homens dentro de Jerusalém, antes de ir para o cativeiro, salmodiando, cantando salmos e cânticos de degraus, a alegria que era quando estavam em Jerusalém. Mas no cativeiro eles se quebrantaram, eles diziam a verdade, e a Bíblia diz que Deus, Ele se agrada da verdade do íntimo. Eles diziam: não dá para cantar, nós estamos oprimidos na Babilônia, nós estamos tristes, penduramos as nossas harpas, longe de Jerusalém. Isto é quebrantamento, reconhecimento da fragilidade, reconhecimento que está distante de Deus. Por isso, eles eram homens quebrantados. E nós vamos entender que estes judeus, quando Ciro dá liberdade a eles, Isaías 45, estude isso. Quando Ciro traz a liberdade a eles, e eles voltam para Jerusalém, eles não voltaram sarados, eles carregavam feridas, tanto literais, quanto também psicológicas nas suas almas, e precisavam o quê? Serem curados das suas feridas. E aqui eu quero trazer uma boa notícia. Essa mensagem não é só para você ficar escutando uma historinha. Deus, Ele trabalha de forma muito ampla e muito mais além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Quando nós lemos Isaías capítulo 61 e fazemos um paralelo com Lucas 4, nós vamos perceber que Isaías está dizendo: e Ele me ungiu, o Espírito do Senhor me ungiu para curar os quebrantados de coração. Quando ele está lá em Lucas capítulo de número 4, o Senhor, aquele que veio para cumprir o propósito do Pai, Ele vai manifestar aquilo que estava escrito. Ele veio para curar aqueles que estavam enfermos na sua alma. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai revelar para você hoje, começar a revelar feridas que você carregou na tua alma. Não te desespere, não venha cair nas rédeas do vitimismo, da autocomiseração, coitadinho de mim, não. Mas é para você enxergar de fato, se tem as feridas aí, o verdadeiro médico, ele já veio, já passou pela cruz. E Isaías diz no capítulo 53, Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Erga a tua mão em nome de Jesus, receba nesta noite o bálsamo que vem do trono de Deus, para ser curado, para ser sarado de uma vez por toda, pela presença do libertador, daquele que cura verdadeiramente a nossa alma, Cristo Jesus. Ele esteve nessa terra, e Ele veio para curar pecadores das feridas da sua alma. Ele é digno de glória, Ele é digno de ser louvado, aleluia. E aqui eu quero aplicar agora. Pastor, você não aplicou ainda não? Eu achei que já estava aplicando. Vai recebendo em nome de Jesus. Feridas não tratadas, a gente sabe que pode infeccionar e levar até a morte. Alguns de Jerusalém, homens que estavam exilados, nem todos deles voltaram para Jerusalém. Nem todos quiseram voltar para Jerusalém.
Para aqueles que não voltam para Jerusalém, não tem alegria, não tinha a cura da alma. E isso vai uma aplicação para a nossa vida. Eu preciso voltar para a posição para a qual Deus me criou. Deus nos criou para adorarmos o seu santo e poderoso nome. E toda vez que nós estamos louvando a Deus na presença dEle, para isso fomos criados. A beleza da santidade dEle, que é a saúde plena, ela reflete na nossa vida. Isso vai nos fazendo a imagem e semelhança dEle através da pessoa de Cristo Jesus. Para isso é necessário voltarmos para Ele, não estarmos de costas virados para Ele. Alguns de Jerusalém que estavam no cativeiro não quiseram voltar, não desfrutaram da alegria da presença de Deus, não desfrutaram da alegria. E eu entendo nessa noite que você não é daqueles que está de costas viradas para Deus, não. Você é aquele que tem desejo no coração, dizendo: Senhor, eu me volto para Ti. Eu não sei como eu vou caminhar para chegar cada vez mais perto de Ti, mas eis-me aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor me ama, eu creio que o Senhor me restaura, eu creio que o Senhor tem alegria para a minha vida. Eu quero que você receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Aqui eu quero mexer em algumas feridas. Fala para o irmão do lado, fala assim: agora, fala para ele com carinho. Fala: vai doer um pouco. Você reconhece as suas feridas? Você sabia que as feridas da alma, elas dão sinais? E muitas das vezes a gente deixa passar batido. Eu quero citar algumas aqui. Se você estiver vivendo assim, por favor, saiba que é Deus dando diagnóstico para a tua alma, para que você se posicione para a cura. Diga comigo: isolamento social. A pessoa era extrovertida e de repente ela se recusa a ser sociável. Ela não quer mais. Sinais, provavelmente sinais de ferida na alma. Você reconhece isso? E muitas das vezes passa batido. Segundo, diga comigo: mudança repentina de humor. Irritabilidade, tristeza constante, obrigado, tristeza constante e explosões de raiva, sinais de ferida na alma. Eu creio que ao mesmo tempo que Deus aqui está curando a tua vida, Ele está também te ensinando a detectar isso no outro. Porque eu creio que Deus já está te curando para fazer-te instrumento dEle, para você ministrar cura em quem precisa. Eu estou dizendo que essas feridas, elas dão sinais. E muitas das vezes nós não percebemos e condenamos. Não é para justificar a irritabilidade, a tristeza constante, as explosões de raiva. Mas se nós buscarmos em Deus, muitas delas é a alma dando sinal. Está dizendo assim: tem uma ferida e está doendo. Eu estou doente na minha alma. Terceiro, diga comigo: autoprejuízo. Um deles que passa desapercebido: compulsão alimentar. A pessoa começa a comer de forma desenfreada. E às vezes alguém está criticando: seu guloso, seu glutão. E muitas das vezes a causa é uma ferida da alma. É uma dor que está na alma. E ela começa a comer compulsivamente. Sinais de ferida na alma. Diga comigo: automutilação. A pessoa começa a se mutilar. Teve alguns tempos atrás que na minha sala recebi vários adolescentes se cortando. Estavam à mercê da internet, uma manipulação demoníaca atacando a mente deles.
e de repente se cortando, mas quando a gente ia ver a causa do problema, era a falta de afetividade paterna dentro do lar. Por não ter a manifestação desta afetividade, eles se sentiam um só, e uma ferida na alma começou a doer. O que eles desejavam? Se mutilar, se cortar, desejo de suicídio. Isso são sinais de ferida na alma. De fato, a alma não quer morrer, mas a dor é tanta que ela acha que a solução é tirar a vida. Se tem alguém na tua família assim, se tem alguém aqui que até mesmo passou por este pensamento, em nome de Jesus, nós anulamos todo esse pensamento maligno em nome de Jesus e declaramos sobre a tua vida o desejo de vida pelo poder de Cristo Jesus. Sinais, diga comigo, desinteresse. Às vezes a pessoa antigamente, ela tinha prazer nas atividades. Eu não me refiro àqueles que por conta de trabalho, por conta de cuidar da família, não consegue ter as atividades que outrora assim fazia. Mas tem gente que gostava de praticar esporte. Tem gente que gostava de cozinhar, tem gente que gostava de ler. Mas de repente ele perdeu o interesse por isso. Pode ser a alma dizendo assim: uma ferida se instalou. Ela está dando sinal. Por que outrora eu fazia com tanto prazer e agora eu não consigo? Eu estou desinteressado. Sair com os amigos, de repente perdeu o interesse. Não quero mais sair. Eu falei de sinais. Você reconhece algum desses sinais na sua alma? Pensa nisso. Agora eu pergunto: você conhece, se viu alguns aí, você conhece a causa dessas feridas? Eu quero citar algumas aqui. A causa de tudo isso que eu falei são situações dolorosas e traumáticas que você viveu ao longo da sua vida e principalmente na tua infância. Na semana passada nós ministramos aqui algumas causas que se iniciaram na infância. A abertura da ferida, a ferida espiritualizada, a ferida compensada e a ferida propagada. Nós finalizamos com gente que foi ferido ou ferida, que pegou a mesma arma que a família utilizou para poder também ferir outros. Aí você vê aquele resultado, dizendo assim: você é igualzinho seu pai, está repetindo a mesma coisa, fala as mesmas palavras, machuca do mesmo jeito, com a mesma arma que foi ferida, pegou e vai ferindo os outros. E onde iniciou isso? Lá no início da infância. Uma vida que foi machucada. Traumas são lesões que vêm de fora para dentro. E aqui eu quero citar algumas delas. Diga comigo: rejeição. Situações em que você se sentiu excluído e não amado. É difícil dizer aqui quem ficou fora dessa. Ou seja, dentro de um ambiente familiar, ou no ambiente de trabalho, ou na escola, todos nós sofremos esse ataque. E principalmente na infância. Você já se viu aí excluído, às vezes no meio de uma roda? Gente sofrendo bullying na escola. Não amado. Irmão, isso abre uma ferida na alma. Isso leva a pessoa numa inflamação, numa dor na alma, que muitas das vezes ela não percebe a causa dos sintomas das feridas. Uma delas é a rejeição. Permita eu ministrar na tua vida. Se o teu pai e a tua mãe, seja quem for, te rejeitou, nós temos um Pai Celeste que Ele nunca esqueceu de você.
perdoa o teu pai, perdoa a tua mãe, mas receba a cura. O homem pode te rejeitar, mas a cruz de Cristo, ela é evidência do amor de um pai que nunca esqueceu de você. O nosso Pai Celeste, Ele não te rejeita. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Diga comigo: abandono. A sensação de solidão e desamparo, a falta de suporte emocional apropriado. Isso acontece muito na infância. Em nome do trabalho, em nome de colocar o pão na mesa, em nome de dar a roupa e dar a necessidade, atender a necessidade do filho, muitos pais não são para o filho aquilo que eles têm de necessidade. Esta falta de suporte apropriado, desalinhado na infância, é uma das causas da ferida da alma de muita gente. E eu quero aqui nesta noite citar algumas, mais 3 somente para você ser curado. Você já se sentiu abandonado? Já se sentiu desamparado? Fala assim para mim. Fala, pastor, só Deus sabe, fala aí. E a gente vive, irmão, de aparência, não é verdade? E muitas das vezes a gente está sorrindo para o público, a gente está sorrindo para os outros, porque ninguém quer nos ouvir. A gente chega perto, se a gente for falar da nossa dor, falar daquilo que nós vivemos, mas ninguém, o cara já começa a falar para ele: não, levanta a cabeça, eu também já fui assim, eu já também, aí ninguém me disse nada, e já começa a falar do Corinthians, já começa a falar de outra coisa, o cara já fala: poxa, eu vim aqui para desabafar, o cara não está de ouvir, ninguém está ouvindo ninguém, e a pessoa se sente o tempo todo abandonada, a pessoa se sente desamparada, conversa horas e horas, mas não se sente amparada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos, aquele que cura verdadeiramente, está aqui nesta palavra, dizendo para você: está enxergando a causa da ferida? Ele quer que você enxergue primeiro. Ele está te dando o diagnóstico, para que você se posicione para ser curado em nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar o nome dEle? Diga comigo: humilhação. Isso acontece dentro dos lares desequilibrados. Humilhação, que são críticas constantes, que geram um sentimento de vergonha, menosprezo e ridicularização. Hoje eu vou contar para você um testemunho simples aqui da minha vida, porque hoje eu posso fazer chacota do que eu vou falar, porque sou eu mesmo, foi a minha vida mesmo. Quando eu era criança, eu tinha uma dificuldade muito grande, e eu sentia que ninguém me ouvia, ninguém prestava atenção, e às vezes eu olhava para mim e sentia dores na alma, essa questão da humilhação. E às vezes as pessoas olhavam para mim e falavam assim: ô grilo. Chamava eu de grilo. Por quê? Porque eu era muito magrinho. Sempre fui. Até hoje não mudou muito. Mas quando chamavam-me de grilo, no meio da família, roda de pessoas conhecidas, eu percebia que alguns ficavam dando risada. Aquilo me machucava, mas ninguém me ouvia. Aí mudaram de grilo para prego. Ô prego, ô preguinho. E na cabeça deles estavam brincando. E aquilo estava me ferindo. Até eu escutar uma coisa que me feriu bastante. Eu me olhava no espelho, quando eu estava de short, e eu tinha um complexo de inferioridade, que a minha perna era fina, agora está bem grossa. Deus me curou. E eu olhava para aquilo e falava: meu Deus, que tristeza, o que eu posso fazer para engordar um pouco? E não ia. Tem gente que não engorda nem a pau. A genética da minha família, graças a Deus, não engorda. Estou indo para 60 anos.
Minha avó com 98, magrinha, tranquila, glória a Deus. E eu olhava para o espelho e via minha perna fina, falava, meu Deus, que tristeza. Até eu escutar um filho do cão chegar e falar, ô, perna fina. E a turma caía na gargalhada. Aí a galera que estava do lado, irmão, aquilo me feria tanto. Aquilo feria minha alma. A ponto de eu ter dificuldade de colocar um short para ir na praia. Vergonha, menosprezo, ridicularização. Escuta o que eu vou te dizer. Hoje eu estou rindo disso aqui, porque Deus me curou. Deus me curou dessa ferida da alma. Mas às vezes a gente vai brincar com o defeito que a pessoa tem, e a gente não para pensar que não é uma brincadeira, é uma língua envenenada do inferno, do capeta, do Satanás, para ferir, para machucar a pessoa, num preconceito, um defeitinho que ela tem. E às vezes ela até dá risada para a gente. E alguns vão até retrucar. Outro dia eu vi uma briga de foice, um olhando para o outro, dizendo assim, esse negócio aí, não sei aqui, falando do defeito da pessoa. A pessoa olhou, melhor falou assim, você é gorda, hein, não sei o que. A pessoa olhou para ela e falou assim, olha aí no seu defeito. E apontou um defeito dele, irmão, que todo mundo começou a dar risada. Aí foi briga de foice. Foi machucado de todos os lados. Por quê? Está mexendo num defeito que a pessoa tem. Irmão, em nome de Jesus, não faça isso, irmão. Não brinque com o defeito de ninguém. Sabe por quê? Porque você não está sendo instrumento de Deus, você está sendo instrumento de Satanás, para poder fiar uma faca na ferida e machucar cada vez mais. E isso pode agravar e levar uma pessoa a perder o prazer na vida. E você a falar assim, nossa, coitada, né? E você faz parte da culpa. Foram muitos anos. Hoje, graças a Deus, não tem problema. Tá com short, vamos para a praia. A gente treinou um pouquinho. Eu vou confessar um negócio para vocês aqui, que vocês vão dar risada. Na minha juventude, eu estava com problema de ter perna fina, e eu queria ter a perna mais grossa. Mas eu não treinava, não fazia nada, não se alimentava, não fazia aquele negócio. Irmão, tinha vez que eu colocava 3 shortão mais comprido para colocar uma calça jeans por cima, para ficar com a perna mais grossa. E olha que não era frio. Você está rindo? Mas o que era isso? Por que eu fazia isso? Já parou para pensar? Para tentar trazer um anestésico, tirar um pouco da dor da minha alma, para me sentir incluso no grupo, sentir que estou fazendo parte do grupo de jovens ou as pessoas. Mas isso não resolvia, até Jesus me curar. Eu só estou trazendo essa palavra porque eu estou dizendo para você que uma das causas das feridas é a humilhação. Se você passou por humilhação até o dia de hoje, que o Senhor te cure assim como Ele me curou. Hoje a minha esposa olha para mim e fala, rapaz, você está fortão, hein? Que pernona sua, né, pastora? Pela graça e pelos olhos da fé nós enxergamos, para a glória do Senhor Jesus. Irmão, humilhar as pessoas, ou você que sofreu humilhação, pode ser uma das causas da ferida da tua alma. Eu estou falando de algumas. Você imagina quantas tem dentro das almas. A partir de hoje eu tenho certeza que pela palavra, pelo Espírito de Deus, você vai olhar para o teu próximo de forma diferente. Você não vai olhar, que Deus leve você para enxergar, não o externo. Ande bonito, se arrume sim, ande bem trajado, ande bem arrumado, mas a essência procura falar, Espírito de Deus me leva a enxergar a alma dessa pessoa. Você vai enxergar gente chorando, gente com dor. Não perca tempo, ministre o amor de Deus e ministre a cura. Se você perceber alguém ridicularizando alguém, se você perceber alguém humilhando, procure a graça de Deus e procure manifestar uma justiça, dizendo, não faça isso, vamos abençoar. Não, sabe, irmão, abençoa alguém, libertando a pessoa destes preconceitos, porque isso machuca o coração de muita gente. Que você receba essa graça, essa libertação, essa cura em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, traição. Você já confiou em alguém e já foi enganado, já foi manipulado,
decepcionado, traição. Eu não estou falando somente em traição conjugal, eu estou falando de amizades. Tudo isso causa ferida nas almas, causa ferida no interior do homem. Diga comigo, injustiça. Ser tratado de forma desigual ou injusta. E isso vem de decorrência de um abuso de poder. Sabia disso? Alguém que se sente poderoso para algo, pode ser no meio familiar, paterno, com poder na mão, ele abusa do poder, e é injusto, e pratica essa injustiça. Você quer ver uma coisa que machuca a gente? Falta de reconhecimento das nossas conquistas. Ah, pastor, aí você vai falar para mim que falta de reconhecimento de conquista é uma injustiça? É. Eu confesso para você que eu levei uma lapada de Deus maravilhosa, porque a Bíblia diz que Deus não amacia, porque tem ferida que Ele precisa espremer para tirar a infecção. Ele fez isso com o povo de Israel. Ele não cura superficialmente, Ele espreme a ferida e aplica o bálsamo para dar saúde plena. E esses últimos dias, eu tive uma conversa com a minha esposa e percebi que eu estava sendo um instrumento que estava aqui praticando uma injustiça contra a minha filha, e de forma indireta. Por quê? A minha filha queria um elogio, e por conta de lá no passado, meu tataravô foi assim, a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe me criou ali debaixo da chibanca. Tem que fazer homem tem que descer no cacete, homem tem que... Nada disso, irmão, já passou. Se a sua avó viveu assim, a sua avó viveu. Você tem uma vida para cumprir em Cristo Jesus agora. E o que acontece? Minha filha fez um ato importante de conquista dela de fato. E ela só queria um elogio. E ficou esperando. Pai, e aí? O que você acha? Como é que eu fui? Aí eu na cabeça carnal, e o diabo aproveitando. Foi bom, mas pode ser melhor. Depois corrigido, eu fiquei pensando comigo, falei, para trás de mim, Satanás, está usando a minha boca para usar de injustiça e não reconhecer uma conquista da minha filha. Repreendi em nome de Jesus. Nós mais antigos, nós temos essa dificuldade. A gente tem medo, a gente acha que está bajulando o filho quando ele tem uma conquista. Não, irmão, o abuso de poder e a falta de reconhecimento de uma conquista, principalmente do filho, é uma injustiça que é uma causa de uma ferida. Meu pai não reconhece aquilo que eu estou batalhando e conquistando coisas na vida. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Percebe quantas causas? Percebe quantas feridas? Fala assim, qual é a solução, pastor? Voltemos ao Salmo. Verso de número 2. Diga comigo, quebrantamento. E aqui eu creio que você já entendeu a palavra. Este quebrantamento é o reconhecimento da existência dessas feridas. Esse quebrantamento é o reconhecimento da nossa própria fragilidade. Nós somos frágeis. Quando somos atacados, nós nos machucamos, nós ficamos feridos. O verso 2 está dizendo que o Senhor sara os de coração quebrantado. Quebrantado é reconhecer estas existências de ferida na própria alma, reconhecer a sua fragilidade. A solução está no verso 2. A abertura à restauração divina. Reconhecer que Deus é o único que pode sarar as tuas feridas. E deixa eu te dizer uma boa notícia. Coloque-se de pé, por favor. Eu quero ministrar e você se apropriar. A solução é quebrantamento. Diga comigo, a solução é quebrantamento. Diga comigo, reconhecimento da existência das feridas, da minha fragilidade,
e dá abertura para Deus. Então deixa eu te dar a boa notícia agora. Assim como Israel, a Bíblia diz para nós, o Salmo 147, que o Senhor, o testemunho está patente aí. Toda vez que eu olho para Israel, eu vejo o testemunho da fidelidade, de promessa cumprida de Deus, que tirou aquele povo, literalmente falando, Israel tirou do cativeiro, edificou aquele povo, congregou aquele povo, que era para ser totalmente destruído. Ele sarou aquele povo, porque o templo foi reconstruído no templo de Neemias, Esdras e Zorobabel. Este povo volta para a sua terra, este povo foi restaurado, este povo foi sarado, este povo foi curado, para um propósito: louvar a Deus. A boa notícia é que em Cristo Jesus, Deus, em Cristo Jesus, erga a tua mão, Ele te edifica, Ele te levanta, Ele te congrega, Ele reúne você na família dEle, Ele sara você, Ele torna você saudável outra vez, e Ele cura. É noite que Ele pega a faixa da misericórdia, da bondade, do amor, Ele começa a atar aquele sangue derramado na cruz do Calvário. Ele está dizendo para mim e para você: eu levei esta enfermidade, eu carreguei as tuas dores. É noite de você se apropriar, dizendo: Senhor, eu estou vendo as minhas feridas, eu estou vendo a minha fragilidade, mas eu também estou vendo a solução para a minha cura, a solução para a minha alma. É este Cristo que consumou na cruz do Calvário e me deu saúde plena. Apropria nesta noite, abra o seu coração e receba esta palavra deste Deus que te ama, deste Deus que veio aqui hoje para sarar a tua alma, porque Ele é o único que pode te curar. Você crê nessa palavra? Pode dizer glória a ti, Senhor. Ele edifica. Aleluia, aleluia. Quero encerrar esta noite diante deste Deus tão maravilhoso, declarando sobre a tua vida, todo esse tempo que você não conseguiu louvar a Deus, talvez os dedos estavam apontados, talvez até mesmo o seu coração dizendo: você não pode, você não pode fazer assim, você não vai cantar, para você não tem alegria. Cai por terra este pensamento em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Cristo já nos deu a vitória. É Ele que veio nos curar para um propósito: para louvarmos o nome dEle. Ele criou você para adoração, Ele criou você para louvar. E eu quero declarar sobre a tua vida que quando você cantar aqui, com os anjos te louvam, eu também vou te louvar, Senhor, porque na tua presença é o amor dEle que me restaura e me traz para perto. Eu quero que você pegue aí.